Emocionais e psicológicas desgastantes. Hoje a síndrome é o tema do nosso quadro Saúde e Bem-Estar Entrevista. E daqui a pouquinho eu vou bater um papo com a psicóloga Ivana Teles para esclarecer este assunto. O quadro Saúde e Bem-Estar Entrevista desta semana começa agora. Bom, muito obrigado pela presença, doutora. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você que está começando o dia com a gente. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre essa síndrome. E aí eu gostaria de... Você vai conversar um pouquinho comigo então, né, a respeito? Sim, olha, pode falar pra gente, explanar. Porque tem muitas dúvidas, né? Geralmente, como eu escrevi um pouco para as pessoas de casa, se você quiser complementar mais o que é em relação a essa síndrome. Certo. O ambiente profissional tem que ser um ambiente saudável, né? E quando a própria empresa não proporciona isso para o funcionário, a gente acaba adoecendo e muitas pessoas não sabem como agir nesse momento. Exatamente, porque essa síndrome, ela é conhecida por existir um esgotamento do profissional. Sim. E ela é como se fosse um estresse crônico no local de trabalho, porque por algum motivo não houve um certo equilíbrio nessa situação. Porque a gente sabe que é natural, no trabalho a gente dá um pouquinho mais de gás, a gente correr um pouquinho mais atrás, mas o problema é quando está em excesso e acaba nos adoecendo. Aí nós temos uma situação que pode comprometer o funcionamento dessa pessoa, não só no trabalho, mas no dia a dia dela também. Agora, é muito bacana falar sobre sintomas. Tem sintomas, assim, visíveis? Um dos sintomas eu posso ser, poxa, eu não tenho mais vontade de trabalhar. Exatamente. Não de trabalhar no geral. Se for outro local, eu consigo trabalhar, mas eu não tenho mais, não tô com expectativa nenhuma, não tenho ânimo para voltar para essa empresa. É um dos sintomas? Sim, é um dos sintomas, porque ela é caracterizada por existir um estresse crônico. Ou seja, essa pessoa ela passa por um momento de estresse que é completamente natural no ser humano, mas quando em excesso pode trazer alguns desgastes físicos ou psíquicos, ou físicos e psíquicos. Nesse caso, dentro dos físicos, a pessoa pode ter tensão muscular, dor de cabeça, questões de gastrite, dermatite, são muitas possibilidades. E é sempre um movimento constante. Além disso, existe um movimento psíquico, em que a pessoa apresenta um grau maior de irritabilidade, às vezes de agressividade, um pouco de ansiedade também pode surgir, a própria depressão, são muitas formas. E aí a gente precisa estar atento caso a caso. Como é que é realizado o diagnóstico? A pessoa que está passando por essas questões, ela precisa ir para um psicólogo e para um psiquiatra também, para poder fazer essa verificação. Se essas questões estão comprometendo no dia a dia, se estão afetando realmente, se, como você mesmo disse, acaba surgindo essa vontade de não querer ir para o trabalho naquele momento, se existe uma certa insatisfação, uma certa desesperança, uma desmotivação com esses elementos. Agora, doutora, sabe o que é interessante? Não tenho vontade de trabalhar onde eu estou atuando no momento, mas se tiver outra opção de trabalho, eu consigo desenvolver o papel normal e vou até com gás a mais em relação ao incentivo, né, que a pessoa tem, a determinação. Mas em relação a isso, eu consigo ter se estiver no crônico já, uma dispensa desse trabalho, um atestado que deixe para que a pessoa entre num tratamento, caso esteja no nível muito alto, mas se essa pessoa tiver outra possibilidade de trabalho, é indicado que ela se envolva também ou descanso geral? É interessante que a pessoa tenha um certo descanso. Sim. E aí é importante também a ida ao psiquiatra nesse sentido. Inclusive, você falando em dispensa, é um número, inclusive, significativo que a gente tem da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho de pessoas que receberam auxílio doença, um benefício por afastamento dessa condição. De 2017 para 2018, houve um aumento significativo de 114,80%. de pessoas que pediram esses benefícios. Em um ano, a gente teve um número de 196, para o ano seguinte, ampliando para 421. E quando a gente fala a questão, muitas pessoas que nos assistem nesse momento podem nem saber da questão da síndrome, né? E acaba se desgastando, acaba pedindo as contas do trabalho, ou então passando por uma situação não muito bacana, se a empresa está favorecendo que isso aconteça, não vai tratar da melhor maneira, acaba recebendo abusos. Infelizmente, a gente sabe que tem empresas que são assim. O que é que as pessoas precisam fazer? Precisa comunicar a empresa ou já pode direto procurar um profissional da saúde, um médico, um psicólogo que possa lhe dar um diagnóstico e entrar de acordo com o que for necessário para fazer um tratamento?
Isso, exatamente. Procurar realmente os profissionais que possam dar esse suporte, o psiquiatra e o psicólogo também, porque esses casos é muito comum que existam como tratamento a psicoterapia e a intervenção medicamentosa também, muitas vezes para receitar ou antidepressivos ou ansiolíticos, vai depender caso a caso. Tratamento. Como é realizado o tratamento? São terapias, são sessões? Dura quanto tempo? Porque há muitas pessoas... quanto tempo de tratamento? Mas a gente sabe que vai cada perfil, vai caso a caso, né? Para quem justamente aí está nos acompanhando. Exatamente, é exatamente isso, caso a caso. Por quê? Porque é um pouco complicado dizer que dura um tempo X, porque nós somos, seres humanos somos únicos, somos individualizados. Então, um determinado elemento para você pode ter um peso e para mim pode ter um outro peso. Então, a gente não pode prever uma quantidade X de tratamento, quanto tempo, quantas sessões. Mas a necessidade desses tratamentos é fundamental para que a pessoa consiga retomar a sua vida de uma forma mais funcional. E aí, para além disso, já fica de cara algumas dicas. Fazer atividade física é muito bom, porque você vai ter uma regulação, entre outras coisas, da atenção, porque você vai conseguir descarregar isso de uma forma mais saudável. Você ter momentos de hobby, momentos de lazer, porque é um quadro que a gente percebe que muitas vezes as pessoas têm uma sobrecarga tão grande que elas não têm esses momentos de relaxamento. Então, atividade física, relaxamento já ajuda também. Agora, doutora, caso a pessoa esteja passando por um problema como esse, a desvalorização dentro da empresa, a má condição que a empresa dá de trabalho para o funcionário, a gente sabe que é um dos motivos que pode levar a que isso vai acontecer. A pessoa não conhece um pouco sobre essa possibilidade de tratamento, não tratou, saiu da empresa sem tratamento nenhum. Quais são os danos? Ou então, se não saiu, pior, continua. Que as pessoas podem levar aí pelo resto da vida, ou então até que trate isso. Como essa é uma doença que tem por base o estresse, e nesse caso, muitas vezes o estresse crônico, a gente precisa ter uma certa atenção. Porque se o estresse em excesso pode me trazer algumas consequências físicas e psíquicas, é importante ser ressaltado que podem sim trazer consequências mais fortes psiquicamente, como desenvolver transtornos como ansiedade e depressão mesmo. E a gente precisa ter muito cuidado, porque esses movimentos adoecidos fazem muito mal para o paciente, para a pessoa nessa condição. Então, é importante a pessoa, assim que perceber, buscar assim, esse suporte profissional. Entendi. Tem como prevenir? Nesse caso, o profissional ou a empresa? Nesse caso, a própria pessoa, em primeiro lugar, precisa perceber que relação ela está desenvolvendo com esse trabalho. Porque como é algo único, por exemplo, se você por exemplo, pega faz um extra, digamos assim, essa semana, você está lidando muito bem com isso. Uma pessoa que já está muito abarrotada pode perceber que aquilo não está fazendo tão bem assim para ela. Então, ela precisa, primeiro, ela mesma avaliar como é que ela está se relacionando com esse trabalho. E aí, ela mesma, inicialmente, é que vai começar a perceber essa relação para ver no dia a dia dela, como é que ela está para buscar esses tratamentos. Entendi. Chegou a pergunta de um telespectador que é justamente o seguinte. É que a gente estava relatando até aqui no programa. Não tenho mais vontade de trabalhar, não tenho ânimo nenhum. Procurou o RH da empresa, acabou desfazendo, se quiser peça as contas. Esse tipo de posicionamento acaba ainda maltratando ainda mais as pessoas. Ele quer saber até como ele pode, onde ele pode buscar esse tipo de ajuda. Realmente a gente percebe que é como se fosse, nessa situação, uma desvalorização mesmo desse profissional. E aí, dentro desse tratamento, buscar esse suporte psiquiátrico para fazer essas avaliações de afastamento também é muito importante. Entendi. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, tá? Eu é que agradeço e bom dia para vocês. Olha, muito obrigado mais uma vez, doutora. O quadro Saúde e Bem-Estar Entrevista dessa semana vai ficando por aqui.